Olha só. Período da escrituração. Utilizar dados recuperados para preenchimento automático. Utilize somente as ECDs ativas na base de dados da Receita. Olha a frase que a própria Receita Federal já havia indicado. Então, mandei meu SPED contábil, que eu vou chamar SPED contábil número 1. Próxima etapa. Vamos fazer a ECF 1 até 30/9/2015. Só que notei que precisava retificar a ECD. Verificando os trabalhos, vi que deixou de ser contabilizado uma receita, uma despesa. E fiz uma ECD retificadora. Então o que nós vamos fazer? Vamos desenhar aqui uma chamada ECD2. Essa agora vai ser a nossa retificadora. Olhando aquela frase, evite transtornos, utilize somente as ECDs ativas na base de dados da Receita Federal. Quando eu for fazer ECF, qual que é a minha preocupação? Eu tenho que usar a ECD que está na base de dados da Receita. Só que nesse momento, eu tive que fazer uma retificadora. Pergunta que não quer calar. Agora está na base de dados da Receita Federal a 2. Só que eu comecei a fazer ECF e não mandei ainda. Dentro dessa ECF, qual ECD que está contida? A 1. Quero eu que dê erro na transmissão. Que erro que daria? Divergência da ECD constante na base de dados com a contida dentro da ECF. O problema é se não der erro. Né, Samara? Se não der erro, o que vai acontecer? Vai dar divergência na base de dados da Receita. O problema é se ele mandar uma notificação depois de 4 anos, 11 meses e 29 dias. Que não estoura 5 anos. Divergência das informações contidas na ECF com o da base de dados da Receita. Então, com essa frase a gente tem que tomar muito cuidado, porque se eu não tomar cuidado, se eu não substituir por essa ECD, eu vou ter que entrar nessa tela e sobrepor a ECD antes de mandar ECF. Se eu não fizer, toda vez que eu retificar a ECD, eu vou ter que retificar a ECF2 retificadora. Entendeu? Esse é um problema novo, porque... E se eu fizer com um intervalo aí de 30 segundos? Você tem que trabalhar com a última. O que está no manual é exatamente isso daqui, ó. Evite transtornos. Utilize somente a constante na base de dados da Receita. Isso. Iniciante para enviar, eu estou sabendo lá que é a retificadora, isso. Daí eu posso recuperar o saldo novamente? Isso, você entra aqui, recuperar saldos, sobrepõe. Ele dá a sobreposição. Anotaram? Esse é um problema novo. Isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Agora, quando você recupera pelo plano de contas da ECF, ele dá essa mensagem: dados recuperados com sucesso. As ECDs podem não ser suficientes para o preenchimento das informações tributárias. Risquem aqui, essa frase é importante, hein? Assim, é responsabilidade do contribuinte revisar e complementar essas informações caso seja necessário. Complementar. Então ele sabe que o SPED contábil ele não vai atender todos os propósitos da ECF. Tem informações que eu vou ter que complementar na mão. Ele sabe que a apuração é mista. Eu trago informações da contabilidade, mas nem tudo vai ser suficiente. Especialmente balanço e o DRE que podem ter sido automaticamente gerados. Só dá essa mensagem se a minha contabilidade estiver mapeada de acordo com o plano de contas da ECF. Só que a maioria das empresas, para atender o prazo que não foi prorrogado, mandaram o SPED contábil sem o mapeamento
da ECF, ou mandaram sem mapeamento. Se mandou sem mapeamento ou com plano de contas do FConte, ele não dá essa mensagem. Ele vai dar um caminhão de erros. Seja na presumido contábil, ou seja na lucro real anual, ou seja na lucro real trimestral. Isso serve para as duas, para o presumido contábil ou para o lucro real. Esse trecho é igual. Aqui você não. Você tem dois caminhos. No manual, ele não obriga a retificar. Você não é obrigado a retificar a ECD para colocar o plano da ECF. Ele vai te dar os próximos blocos que eu vou explicar, a oportunidade de você complementar na mão aqui dentro do programa. Uma dúvida que eu fiquei aqui na hora da importação, o período a ser recuperado aqui, que é o T00. Isso, esse período são os períodos do lucro presumido. Como eu abri aqui, ó, T00 é o meu arquivo do SPED contábil anual. T01, primeiro trimestre. T02, segundo trimestre. T03, terceiro trimestre. T04, quarto trimestre. Tá? Então é isso que... Ou seja, você pode ter pedaços de ECDs que você vai reunir e vai gerar uma única ECF. Tem empresas de lucro real que são muito grandes. Elas acabam fazendo uma ECD por mês. Eu posso ter várias ECDs para trazer para ECF? Pode. Aí quando eu abrir no anual, ela muda a chave aqui. Se você mandou uma lucro real trimestral, mandou 4 ECDs diferentes, a cada uma você traz, todas vão se reunir e vai gerar uma única ECF. Legal, então recuperação. Mandou só uma, pega 00. Isso, quando é uma só, pega T00. Mesmo sendo trimestral? Não. Mesmo sendo trimestral. Mesmo sendo trimestral, pega 00. Isso, porque você tem uma ECD só. Por quê? Para o SPED contábil, a obrigação ela é societária. Ela só tem a informação anual, um balanço, uma DRE. Então você traz o anual e se tiver que complementar, você vai complementar dentro da escrituração. Você vai trazer o SPED contábil da forma que ele é. Se eu precisar complementar, eu vou complementar agora na ICF. Próximo bloco, então bloco C, saldos recuperados da ECD. Qual que é o conceito? Para efeitos da Receita Federal, ele apresenta uma facilidade. Ele vai falar, ó, contribuinte não precisa digitar plano de conta, saldo de balancete, DRE. Eu reconheço a mesma estrutura da ECD. Então, eu vou trazer plano de contas, centro de custos, identificação de período, detalhe de saldos, é o nosso balancete, verificação mensal dentro da ECD. Transferência de saldos de plano de contas anterior é quando tem mudança de plano de contas no meio do ano. Data de apuração do resultado e saldo de contas de resultado antes do encerramento é a nossa DRE que está lá no SPED contábil. Quando eu faço isso, se quiser anotar, o bloco C na ECF, ele é um bloco não editável. Sabe o que significa isso? Da forma que veio o SPED contábil, eu não tenho como mexer. Não como bloco C. Quando eu faço isso, olha só como ele traz para dentro da ECF. Ele vai vir aqui, ó, recuperação de dados. Lembra aquele trecho que está cinza, está bloqueado, a gente não consegue mexer nele? Ele vai trazer aqui, ó, C040, ECDs recuperadas. O hash da escrituração, data inicial, data final, plano de contas da ECD. Ele trouxe o meu plano de contas, olha aqui, esse foi do meu curso do SPED contábil, eu criei um SPED contábil e aqui, se quiser anotar, é a minha visão societária. É que ele cortou aqui o plano, mas é só para mostrar a página geral. Essa página é a visão contribuinte, o C050 é o visão contribuinte. Centro de custos, alguém trabalha aqui com centro de custos? Levanta a mão. Legal. O centro de custo que você tem no seu SPED contábil, ele já traz para cá como centro de custo. Mas tomem bastante cuidado, porque o centro de custo para efeito do SPED contábil ele não tem muita utilização.
Agora, centro de custo na mão de um auditor fiscal da Receita Federal, ele traz silenciosamente, nem avisa. Então aqui, tomem cuidado, revejam essa questão do centro de custo. Porque ele traz para mim o centro de custo já dividido na ICF. Então, para uma fiscalização de imposto de renda, já está prontinho para, de repente, o fiscal quer fazer a fiscalização de um centro de custo qualquer da sua empresa. Sei lá, diretoria, por exemplo. Já vai estar filtrado por centro de custos. Olha aqui, eu coloco uma estrelinha, rever raciocínio, centro de custos. Você vê, o programa ficou muito bom, porque ele já traz a informação preparada lá do SPED contábil. Prontinha. Saldos periódicos, balancete que está no meu SPED contábil, saldo de contas de resultado antes do encerramento. Ou seja, estava encerrado, ele reabriu porque eu preciso das contas de receita com saldo credor, despesa com saldo devedor. Ele precisa aberta para que ele comece a trabalhar na ICF. Assim, o caso de uma contábil que tu não recupera dados, tem que utilizar no recontábil. Uma presumido contábil, se você não recuperar SPED contábil, mas você tem que fazer uma ICF presumido contábil, vai ter que fazer. Digitar. Se você não trouxer do seu sistema, vai ter que digitar. Porque dá erro. Sem essa recuperação, ele montou um formato quase que irresistível, que não tem como você escapar da recuperação. A gente vai fazer esse teste aqui. Eu vou fazer a digitação. Legal. Vamos pegar uma conta, vamos criar da forma do SPED contábil. E eu vou fazer o mapeamento. Ele é editável, mas não como bloco C. Ele é editável como bloco J. No J a gente vai observar. Aqui, outra novidade. Foi a mudança do plano de contas referencial. A gente tem a novidade que no plano de contas do ano, no FCONT do ano passado, na ECD do ano passado, nós tínhamos 2 planos de contas. Plano de contas da Receita Federal e plano de conta para quem é sujeito à instituição financeira, ao Banco Central. Novidade que está no manual da ICF, que muitos acabaram não dando tempo de seguir. Agora nós temos 9 planos de contas. Por isso que o manual tem 1.323 páginas. Notem que eu tenho agora 2 mapeamentos diferentes. Se eu tenho que mapear uma empresa do lucro real, se eu tiver que pegar contas patrimoniais, eu vou no registro L100A, pessoa jurídica em geral. Então aqui ele vai ter o plano de contas de acordo com a Lei 12.973, contas patrimoniais, ativo e passivo, e vai ter orientação conta a conta, mas os CPCs. Quando a gente abre o plano de contas, tem várias contas. Eles misturaram contas novas com contas tradicionais. As contas novas, você vai ver lá, CPC 5, CPC 12, CPC 32. No ano passado a gente entregava 2 balanços. Um balanço com CPC e outro sem CPC. Agora não, eu entrego um balanço. Ele fez uma fusão de plano de contas. Conta nova com conta antiga. Então, se eu tenho uma empresa do lucro real e quero conta patrimonial, eu vou no L100A. Agora, se eu tiver uma empresa do lucro real, conta de resultado, eu vou no L300A. Se eu tiver uma empresa lucro presumido e eu precisar mapear contas patrimoniais, eu vou no P100. Agora, se eu estiver mapeando uma empresa presumido contábil, conta de resultado, eu vou no P150. Então daqui para frente surge uma personalização. Agora eu tenho contabilidades diferentes, é o primeiro ano. Antes eu tinha um plano de contas que esse mapeamento ele servia para lucro real, presumido, arbitrado, exceto instituição financeira. Daqui para frente ele vai começar a alterar. Tem muitas contas parecidas, para não dizer iguais, mas daqui para frente, empresa de lucro real tem um mapeamento. Empresa de lucro presumido tem outro mapeamento. Legal? Entenderam? Isso é super importante. E que eu fui lá no SPED contábil para mostrar para vocês.
Quem fez o mapeamento pela ECF percebeu essa chavinha lá no I051, plano de contas referencial. Eu tenho aqui, ó, 9 planos de contas. Se eu estou mapeando uma empresa de lucro real, pessoa jurídica em geral. Agora, se eu estiver mapeando uma empresa do lucro presumido, qual o plano de contas que a gente vai usar? 2, pessoa jurídica em geral, lucro presumido. Se eu estiver trabalhando com instituição financeira, plano de contas 3. É aqui que eu tenho que mapear. Eu tenho que mapear no SPED contábil para que quando eu levo para a ECF, esse seria o fluxo normal. 4, plano de contas de seguradoras. 5, entidade imunizenta. Esse é o plano de conta de vocês. Então, a diferença básica do entidades sem fins lucrativos, eu fiquei anos dando curso da IPJ, o que me deixava muito desconfortável era na entidade sem fins lucrativos falar lucro prejuízo. Aqui não, aqui ele personaliza, então eu tenho aqui o plano de conta 5, que ele vai trazer déficit e superávit, não lucro prejuízo. Então, quando você faz um mapeamento na ECD e recupera para a ECF, usando o plano de conta certo, ele praticamente já está pronto. Imunizentas financeiras, plano de conta 6. 7, imunizentas seguradoras. 8, entidade fechada, previdência complementar. E 9, partido político. Então, se eu tenho várias empresas, eu tenho que primeiro saber qual plano de contas que eu tenho que mapear. Eu mapeei lá no ECD. Isso. Não está totalmente correto. Eu posso alterar só no ECF? Pode. É que assim, o caminho, quando você trouxer para cá, você vai trazer o bloco C incompleto. Aí você teria que alterar ele. No caso de entidades sem fins lucrativos, vale mais a pena você mapear na ECD, já trazer para cá pronto. Porque vai dar muito trabalho na ECF. Então, aqui no caso de entidades sem fins lucrativos, é melhor trabalhar lá na ECD. Agora, na ECF, quando é lucro real ou presumido, ele te dá o conforto que são os próximos blocos. A gente vai falar aqui, depois do bloco E, a gente vai ter o bloco J e o bloco K, que é o ambiente para alterar as informações. No caso de entidades sem fins lucrativos, como é só plano de conta, é só mapeamento, é melhor você trabalhar direto na ECD e trazer para cá. Aí você não tem praticamente mais nada para fazer na ECF, de entidades sem fins lucrativos. Para nós é o J. É o J e o K. Isso. Plano de contas é o J. É, exatamente, porque você vai usar o J do plano de contas 5. Os demais colegas, lucro real, vai usar o plano de contas 1 e lucro presumido vai usar o plano de contas 2. Outro conceito, bloco E, saldos recuperados da ECF e RPJ. Esse bloco E, vocês podem anotar também, é não editável, só que eu não vou ter esse ano essa informação. Por quê? Essas são informações do ano anterior. Toda vez que eu tiver que fazer CF, vai ser diferente da IPJ. Da IPJ a gente instalava e trabalhava com essa informação. Agora, antes de começar a fazer CF, eu tenho que trazer os saldos de ano anterior. O fisco ele quer assegurar que o final do saldo das contas de um ano deve ser igual ao começo do ano seguinte. Por isso que ele blinda, ele gruda uma apuração na outra. Ele quer acompanhar toda a movimentação das contas. Então, o bloco E, contas contábeis mapeadas, saldo final de conta da parte B recuperados, identificação de períodos, saldos contábeis, saldos fiscais de conta de resultado antes do encerramento. É isso que o manual traz. Notem aqui o trechinho. O bloco E não é preenchido pela empresa. O sistema preencherá o bloco E no momento da recuperação da ECF do período imediatamente anterior e efetuará cálculos fiscais relativos a dados recuperados da ECD. Ok? Depois que eu fiz o bloco C e o bloco E, que são só blocos de trazer informações, agora que eu vou começar a fazer ECF. Vou começar a fazer pelo bloco J.
Bloco J, plano de contas do contribuinte, J050, J051, plano referencial, centro de custos, J100. Então, esse bloco J, agora que eu vou, se tiver necessidade, se tiver incompleto o que eu trouxe da ECD, eu vou complementar ele na ECF. Aham. O saldo anterior não é obrigatório? Esse ano não, porque o que seria ano anterior? Seria DIPJ. Então, como a tecnologia da DIPJ é ficha e linha, na ECF ela aceita bloco e registro. Então, não vamos ter bloco E na ECF 2015. Oi? E no ano que vem? No ano que vem, eu vou precisar do arquivo da ECF 2015 para levar para a ECF 2016. O final, o que nós estamos fazendo aqui hoje, vai ser a abertura da ECF do ano que vem. O que nós fizermos em ano calendário 2014, CF 2015, ela vai ser bloco E do ano que vem. Guarda no cofre. Isso, guarda com bastante carinho. Atenção, se fez certificadora, guarda a retificadora, que a gente vai precisar da retificadora. Né? Um cofre de banco. Eu não tinha plano diferencial mais, você tem que criar ele. Exatamente. E se ele nem habilitou para mim esse registro para fazer essa secretaria. Então você abriu como presumido livro caixa, porque quando você abre como presumido contábil ou quando você abre como lucro real anual trimestral, ele abre o bloco J, como a gente abriu aqui. Vocês viram quando eu abri aqui uma presumido contábil? A presumido contábil não abriu lá J050? Vou fazer. Porque ele só vai habilitar o J051 se você fez o mapeamento pela ECF. Se você entregou o SPED contábil pelo J sem o mapeamento da ECF, você fez pelo do FCONT ou não fez, você vai ter que completar o J051. É isso que